É que o casamento, juridicamente falando, ele é um negócio muito parecido, inclusive, com a sociedade empresária. Oi, pessoal, eu sou a Letícia, sou advogada de família e sucessões. Eu trabalho principalmente com organização patrimonial, seja para noivos que precisam se organizar juridicamente antes do casamento, seja para organizar a transmissão dos bens, né, na parte sucessória. E eu já falo sobre isso nas minhas redes sociais, mas agora eu vou falar aqui no YouTube também, porque eu acredito muito no poder da informação, eu acredito muito que a informação muda vidas. E a ideia do vídeo de hoje é conversar com os noivos sobre conversas essenciais que eles precisam ter quando eles decidem se casar. Antes de já falar sobre regime de bens, de já falar sobre pacto antinupcial, cláusulas protetivas, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o casamento, juridicamente falando, ele é um negócio muito parecido, inclusive, com a sociedade empresária, com riscos, obrigações, deveres, consequências jurídicas, envolve patrimônio. E é exatamente por isso que demanda uma organização muito bom, um bom planejamento, que na prática a gente pouco vê. O que normalmente acontece na prática é o casal decide se casar, vai até o cartório, se casa ali no regime legal mesmo, né, achando que é o melhor regime, não mensura os prejuízos dessa decisão. E aí, quando iniciam os conflitos ali na constância do casamento, até às vezes num período curto de relacionamento, já, né, o prejuízo já foi instaurado. E aí bate o grande arrependimento de não ter entendido sobre, de não ter consultado um profissional para, né, ajudar na organização patrimonial. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Mas então, como começar essa conversa, né, com o noivo, com a noiva? Antes de tudo, o que precisa ser observado é a situação atual de vocês. Então, como vocês vivem hoje? Vocês moram juntos? Como vocês se apresentam socialmente? Vocês dividem as despesas, tomam as decisões financeiras em conjunto? Por que que isso importa? Porque muita gente acredita estar em um namoro, mas na verdade, para o direito, aquela relação já é considerada uma relação de união estável, tá? E aí a grande diferença é que o namoro não possui efeitos jurídicos e a união estável possui. E aí, a partir disso, a gente precisa, então, né, o primeiro ponto é ver se há algo a ser feito em relação a isso. Segundo ponto, qual é a situação patrimonial atual de vocês? Então, bens que cada um já tem. Se um dos dois é sócio de alguma empresa, empresário, ou os dois, né, podem ser. Se existem dívidas, financiamento no nome de um ou dos dois. E apurar realmente qual é a situação patrimonial de cada um. Terceiro ponto, como vocês pretendem organizar essa nova realidade de vocês? A vida financeira. Tudo junto, tudo separado, parte junto, parte separado. Qual é o modelo de vida que vocês pretendem, que vocês acham adequado para vocês? É importante que vocês conversem sobre empreender durante o casamento, sobre crescimento desigual de renda, sobre pausas na carreira, né, como por exemplo a maternidade, porque essas são decisões que impactam diretamente o patrimônio e a responsabilidade ali, né, do casal. Superada essa parte, é que podemos pensar no regime de bens. Então, qual será, né, o regime de bens, o melhor regime de bens, o mais adequado para a realidade daquele casal? Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro que costumam me perguntar com frequência qual o melhor regime de bens ou o pior para se casar. E, na verdade, gente, a resposta vai depender da realidade do casal, tá? Para alguns ali, um regime que todo mundo fala que é o pior, considera o pior, é o que faz mais sentido. E para outros, o que as pessoas, né, a população considera o melhor, não faz sentido algum ali para aquele modelo, né, de casamento, a forma como eles querem se organizar. Então vai depender muito da realidade do casal. Outro ponto que eu acho legal abordar aqui, que eu percebo muito na minha atuação prática, é o fato dos noivos chegarem até o escritório considerando apenas a existência de dois únicos regimes: o regime da separação, o regime da comunhão parcial e o regime da separação total, como se eles fossem obrigados, né, exclusivamente escolher entre um ou outro. E hoje em dia a gente já consegue flexibilizar o regime de bens. Então, não necessariamente você precisa escolher entre um ou outro. A gente consegue fazer mesclar. Então, né, se existe ali um certo patrimônio que a pessoa quer preservar,
mas ao mesmo tempo ela também pretende a construção em conjunto do patrimônio com a noiva, com o noivo. E tudo isso dá para ser feito, dá para ser flexibilizado através do pacto antinupcial. Eu não vou abordar o pacto, falar, né, explicar tudo, porque é um tema muito, com bastante coisa para falar e ficaria aqui corrido, então eu prefiro deixar o pacto para um vídeo só. Comenta aqui se vocês têm interesse nesse vídeo, né, falando sobre o pacto antinupcial, e aí depois eu trago com as informações relevantes e interessantes aqui sobre isso. Como vocês podem perceber, esse é um assunto que é impossível esgotar em um único vídeo. Existem diversas decisões importantes que precisam ser mensuradas, analisadas antes do casamento. E eu vou trazer, então, esses assuntos, né, relacionado à proteção patrimonial, relacionado ao casamento. Então, se você tá pensando em se casar ou se você se interessa pelo assunto, fica aqui comigo e me acompanha aqui no canal.